Fala pessoal, seja muito bem-vindo à nossa aula 3 do nosso módulo bônus de usinas e quem sabe essa é a aula mais esperada por todos vocês, que é onde a gente tem a nossa função 67. A gente já viu como que funciona a função 50, 51, a gente já entende, já domina. Agora a gente vai ter que entender como que ela vai operar em conjunto com a 67 para que a gente identifique os problemas ocasionados ou pela usina ou pela concessionária da maneira adequada para que os problemas sejam diagnosticados da maneira mais rápida e o sistema seja protegido também de uma maneira mais correta, perfeito? E aí a gente começa aqui com a nossa frase: eu não tenho ídolos, tenho admiração por trabalho, dedicação e competência. Ayrton Senna, perfeito, pessoal? Então, vamos iniciar aqui. Qual que é o nosso sistema, né? O sistema nosso, normalmente, a gente vai ter a nossa concessionária conectada à nossa usina, tá? Aqui eu coloquei um gerador, mas entende-se a usina fotovoltaica, perfeito, com os inversores conectados. A gente vai ter aqui o nosso transformador de acoplamento, o disjuntor de média tensão e os TPs e os TCs. No caso da função 67, pessoal, eu vou precisar obrigatoriamente de ter TCs e TPs, porque a gente precisa da questão da polarização e a gente vai entender um pouco melhor no final desse slide. Então, imagine que ocorra um curto-circuito aqui na baixa tensão do meu transformador. Como que vai acontecer? A minha usina vai alimentar essa falta, perfeito? Assim como a concessionária vai alimentar essa falta. Aí eu te pergunto, o meu relé de proteção, qual que é a corrente que ele está enxergando durante essa falta na baixa tensão do meu transformador? Ele está enxergando a contribuição da usina ou ele está enxergando a contribuição da concessionária? Qual que é a corrente que está sensibilizando o meu relé? Se você observar, a corrente que vai sensibilizar o relé vai ser a contribuição da usina, é ela que está passando pelo relé. O curto aqui nesse ponto vai ser a soma fasorial dos dois curtos. No entanto, o que o meu TC está enxergando é somente a contribuição da usina. Perfeito? Isso é muito importante a gente ver. E quem que vai operar para esse caso? Quem tem que operar, claro, é o disjuntor de baixa tensão primeiro, mas em se tratando de média tensão, quem vai operar vai ser as funções 50, 51 ou 50N, 51N. Não necessariamente para falta, pode ser uma sobrecarga acontecendo nesse ponto, tá? E aí entra 51, tá? Pode ser uma sobrecarga para o neutro, um desbalanço, tá? 51N, perfeito? A gente vai ter outras funções, 46, 47, mas a 51N também pode ser sensibilizada. Então, pessoal, isso é muito importante que a gente observe isso daqui para a gente não marcar toca, porque para a gente observar qual que é a corrente que vai sensibilizar e qual que é a função que tem que operar para esse problema desse lado. Beleza, entendido. Agora, se eu tivesse uma falta depois dos TCs, antes do transformador, qual que era a corrente que o meu TC estaria sensibilizando o meu relé? Da mesma forma, é a contribuição da usina para esse curto e não a da usina, tá? A contribuição da concessionária para esse curto e não da usina, ó. Porque está logo depois, imagina um curto no terminal do TC, ali, uma falta trifásica. O TC vai enxergar só isso daqui, ó, só a contribuição da concessionária. Ela não está enxergando a contribuição do gerador, porque olha quem que está passando por ele, só a contribuição da concessionária. Então, da mesma forma, quem vai operar é somente, as funções que deve operar para quaisquer problemas depois do TC, tem que ser essas funções aqui, 50, 51, 50N, 51N. Agora, se o problema for antes do TC, aí quem que agora a corrente do relé está enxergando? Que os olhos dele é o TC. Quem que é? É só a contribuição da usina que o relé está enxergando. Aí quem tem que operar é a função 67. Então, para problemas antes do TC, problemas lá na concessionária, na entrada, quem tem que enxergar é a função 67. E a gente tem que diferenciar essas operações para a gente entender se o problema está antes do TC, ou seja, na rede da concessionária, ou depois do TC, ou dentro da instalação do meu cliente. Por isso eu tenho que ter essas duas funções para a gente operar, porque eu tenho duas fontes no meu sistema e eu tenho que distinguir a operação das duas, perfeito? Agora um detalhe, pessoal, aí eu falei para vocês, para fazer a função 67 eu tenho que ser TPs e TCs. Os TPs é para eu ter referência. Não tem como, pessoal, eu saber se uma corrente está num sentido ou no outro, se eu não tenho uma referência de tensão para eu falar em qual sentido está
essa corrente, tá? Num circuito. Não tem como eu saber para que lado ela está indo, mesmo eu indicando com seta, para qual lado está indo a corrente se eu não tenho uma tensão definida ali no barramento que está conectado ao relé. Por isso eu preciso de ter os TPs para polarizar. E aí o seguinte, a depender de como eu conecto os TPs, a depender de como eu faço a conexão dos TPs no meu sistema, tá? Vai variar o modo como o relé enxerga essa tensão de referência. Para o relé, a tensão de referência dele não é a tensão na barra, tá? Ou VA, ou VB, ou VC. Ele faz um conjugado dessas tensões e chega numa tensão que a gente chama de tensão de polarização. Essa é a tensão de referência do equipamento. A depender do modo como o equipamento é conectado, eu vou ter tensões de polarização diferentes, tá? E ângulos de conexão diferentes. E o ângulo de conexão é muito importante para a gente vai entender por quê. Então, a depender do modo como é conectado, eu vou ter tensões de polarização diferentes e os ângulos de polarizações vão mudar. E a gente vai entender que os 3 ângulos de polarização mais utilizados e como eles são obtidos. Vamos para o primeiro ângulo, que é a conexão 30 graus. Como é feita a conexão 30 graus, pessoal? Normalmente, vamos analisar para cada fase. Lembrando que a fase A tem uma tensão de polarização para ela, a fase B tem outra tensão de polarização para ela, e a fase C, por sua vez, também tem a sua tensão de polarização, que são diferentes uma das outras, tá? Vamos analisar uma fase. Vamos dizer que eu estou polarizando uma fase aqui. Como que é obtida a conexão 30 graus? Se você observar aqui, ó, eu tenho um TP conectado em delta aberto, perfeito? O polo dele aqui, a polaridade aqui. Eu tenho o centro conectado na fase C, eu tenho essa polaridade na fase B e essa polaridade conectada na fase A. Observa aqui o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho VBC, tá? E eu tenho aqui, ó, o C conectado e no A. Só que aqui eu tenho VAC, apesar da polaridade estar conectada no C e não no A, eu tenho VAC. Por quê? Qual que são as tensões convencionais de um sistema trifásico? VAB, VBC e quando eu pego VA com VC, o que eu tenho? VCA. Então eu inverti, eu coloquei a polaridade no C e o outro lado no A, de forma que aqui eu não tenho VCA mais, eu tenho VAC. E aí essa tensão de polarização, quando eu pegar aqui nesses 2 terminais aqui, eu vou ter o VAC, que é a tensão de polarização. Vamos dizer que o VAC está polarizando a fase A. O que a gente vai ter? Ó? Fase A, fase B, fase C. A tensão de polarização, o ângulo dela é sempre em relação à corrente de fator de potência unitário. A corrente de fator de potência unitário vai estar sempre orientada com o quê? Com o fasor VA da fase A. Perfeito? Então, quando eu for analisar, eu sempre analiso em relação à tensão da fase A. Então, vamos analisar aqui se eu tenho menos VC. VAC é o que é? É VA menos VC, perfeito? Eu tenho menos VC, VA, e aí VA menos VC, quem que eu tenho aqui? VAC no meu sistema. Essa daqui é a tensão de polarização da fase A. Olha o ângulo aqui de conexão, 30 graus, perfeito? Então, VAC é o meu ângulo de conexão. Quem que é VAC? VA menos VC, tá? Então, VA menos VC, ó, espelhei, fiz o paralelogramo, tem aqui a tensão de polarização VAC, conexão 30 graus. Qual que é o ângulo de conexão? É o ângulo entre a minha tensão de polarização e o meu vetor da fase A, ou seja, que está orientado com a corrente de fator de potência unitário, tá? Essa é a conexão 30. Agora vamos para a conexão 60 graus. Nesse caso aqui, pessoal, eu mantenho a conexão no primário, tá? Aquela conexão que eu fiz. Só que aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa série aqui, ó, essa tensão mais essa tensão, que aqui eu estou pegando na cabeça e no final da série, então estou pegando a soma das tensões. Aqui eu tinha VAC, quem que eu tenho aqui? VBC. Então eu tenho VBC mais VAC. Como que fica a tensão de polarização? Só analisar no diagrama fasorial, VA, VB, VC, considerando que esse VBC mais VAC está polarizando a fase A, perfeito? Nesse caso aqui eu vou ter VAC menos VC, desculpa, VBC, VB menos VC, que vai ser menos VC, mais VB, fiz o paralelogramo aqui, tá? E aí eu vou ter
o VBC, tá? Só que o meu fasor polarização é o VBC mais o VAC. Quem que está faltando aqui? O VAC, ó. VA menos VC, aí eu tenho o VAC. Vou somar os dois fasores, ó. VBC com VAC, eu vou ter a minha tensão de polarização, que é VBC mais VAC. Qual que é o ângulo entre o VA e o vetor polarização? A tensão de polarização vai ser 60 graus. Por isso, essa conexão chama 60 graus. E a última conexão que a gente vai ter é a conexão 90. Essa é a conexão mais utilizada, inclusive pelos relés de proteção digitais. Todos praticamente utilizam a 90 graus, que é uma conexão mais simples de ser feita internamente, tá? Pode ser que mude? Pode. Por isso você tem que consultar o manual do fabricante dos digitais para ver qual que é o ângulo de conexão. Nos eletromecânicos não, variava com o tipo de conexão que você fazia lá no campo. Nesses novos, não muda, você vai entrar com as 3 tensões no relé e você não sabe qual que é o ângulo de conexão, aí o fabricante tem que te informar, perfeito? E aí a conexão que a gente faz aqui é a mesma, não mudamos a nossa conexão, perfeito? Só que no secundário, qual que vai ser a tensão de polarização? Vai ser o VBC para o fasor da fase A. Então, da mesma forma, para o diagrama fasorial, quem que a gente tem? VB menos VC com o VB, fazemos o paralelogramo, achamos o VBC. Olha o ângulo entre VBC e VA, 90 graus. Essa é a conexão mais utilizada, perfeito? Então, eu vou ter VBC polarizando o VA, tá? Eu vou ter VAB polarizando o C, tá? E eu vou ter VAC polarizando o VB, tá? E aí todos vão estar 90 graus de cada fasor. Todos os fasores, polarização para cada fase vai estar 90 graus do seu respectivo fasor. Isso é muito importante, tá? Então eu estou analisando só para uma fase, mas as outras fases também vão ter o seu vetor polarização individual para cada fase. Muito importante, perfeito? Então, entendemos as conexões, sabemos o que é o ângulo de conexão, a gente sabe qual que é o nosso vetor base. A nossa base parte sempre do vetor polarização, da tensão de polarização. Nós partimos sempre dali, perfeito? Então, entendemos a polarização, vamos para um sistema que eu tenho um fasor VA, tá? VB e VC, o meu sistema equilibrado, polarizado no sistema 90 graus, VBC para a fase A. Eu sempre vou fazer análise para uma fase aqui, o mesmo é replicado para as outras fases. Beleza, pessoal? Então, eu tenho um outro fator que é o que chamamos de ângulo de torque máximo. O que é o ângulo de torque máximo? É o ângulo entre a direção de torque máximo, que é a direção onde o relé vai ter maior sensibilidade para operar, e o vetor polarização. É o ângulo entre a direção de torque máximo, dt max, e o vetor polarização. E esse ângulo de torque máximo, a gente consegue ajustar ele para a gente aumentar ou diminuir essa direção de torque máximo aqui. Por que que a gente mexe nesse fasor? Porque a direção de torque máximo define 2 regiões lá no meu diagrama fasorial. Ele delimita um plano, que é uma região onde o relé opera, ou seja, correntes nessa região podem operar ou não, se não tiver na corrente de partida do relé, e correntes nessa região não vão operar, ou região de torque menor que zero, torque negativo, e aqui região de torque maior que zero, que eles chamam também, ou torque positivo. Então, nessa região aqui, se a corrente, mesmo que tiver passado da corrente de partida, o meu fasor corrente que tiver nessa região, não vai operar, o meu relé de proteção não vai operar, tá? Então, só opera se passar da corrente de partida. E o que é a nossa corrente de partida? Normalmente esse círculozinho aqui, pessoal. Então, o fasor passou daqui, a corrente já entrou na região que o relé vai temporizar. Pode temporizar instantaneamente, uma curva de tempo inversa, uma curva de tempo definido, vai depender do que a gente fizer. Então, o limite, a nossa corrente de partida é esse tracejadinho em volta aqui, tá? E se tiver aqui nessa região fora do tracejadinho, ele não vai operar de jeito nenhum. Agora, vamos entender um exemplo, tá? Vamos ver um exemplo para entender melhor. Imagine um fasor, polarização 90 graus, tá? Direção de torque máximo foi ajustado com 33 graus, o ângulo de torque máximo, então a direção de torque máximo está aqui. Então eu defini os 2 planos. Imagine que eu fiz na mesma forma do anterior. Essa parte de cima é a região de operação e essa parte de baixo é a região de restrição, tá? Agora imagina que eu tenho 4 fasores, tá? E eu ajustei
a corrente de partida com 32,5 amperes. Perfeito? Eu tenho 4 fasores, um com 30 amperes, uma corrente de 41,5 amperes, outra corrente de 30 amperes e outra corrente de 56,5 amperes. E esses aqui são as representações fasoriais das correntes. Eu te pergunto, para quais correntes o relé de proteção vai começar a temporizar? Dá uma olhadinha para mim, para quais correntes o relé de proteção vai começar a temporizar. Dá um pause no vídeo, eu vou continuar, dá um pause no vídeo, pensa, e aí eu vou dar sequência aqui agora. Então, se você observar aqui, eu falei para você que aqui é uma região de operação, perfeito? Então, as correntes que estão para esse lado aqui, os fasores que estão para esse lado vão operar, e do outro lado é a região de restrição. Os fasores que estiver para essa região não vão operar. Então, a corrente 1 vai operar? Não vai, pessoal, porque ela está dentro da circunferência, ela tem uma magnitude inferior à corrente que eu ajustei no relé de proteção. Apesar dela estar na região de operação, ele não vai operar porque a magnitude dela é menor do que o ajuste que eu fiz. Esse é um ponto. A corrente 2 vai operar? Vai porque ela está na região de operação do relé e tem uma magnitude maior que a corrente de partida que eu ajustei. Então, vai operar também. Na região de restrição, nenhuma das duas vai fazer o relé operar. Nem a corrente 3, nem a corrente 4. Por quê? Aqui já é região de restrição, o relé entende que independente dos fasores de corrente que estiverem desse lado, nenhum ele opera. Então é assim que a gente define uma região de operação, uma região de restrição. Ou seja, se o relé vai operar para uma corrente direta e não vai operar para uma corrente reversa, definindo o ângulo de torque máximo, tá? E aí eu tenho que saber qual que é o vetor polarização, eu consigo definir regiões de operação e restrição, ou seja, regiões de operação direta e não operação reversa, ou direções de operação reversa e não operação no sentido direto, de alimentação da carga, por exemplo. Então, tá entendido aqui como funciona, quando vai operar, quando não vai operar, o que é o ângulo de torque máximo, quais são as regiões que ele define. E quando eu vou ajustar um relé, o que eu vou ajustar nele? Eu vou ajustar a corrente de partida e a característica que vai ter a curva dessa corrente de partida, vai ser uma curva de tempo inverso, uma curva de tempo definido, uma curva instantânea. E eu defino esse ângulo de torque máximo para eu definir se vai ser uma corrente no sentido direto ou se vai ser uma corrente no sentido reverso, perfeito?